A Secretaria de Estado da Saúde informou que foi definida uma comissão para definir a regulamentação da lei que obriga as farmácias a fornecerem bulas para medicamentos manipulados. E esse é o assunto da nossa entrevista de estúdio de hoje, aqui com a professora Irineia. Boa tarde, Irineia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Irineia, então comenta pra gente, agora os medicamentos manipulados então vão ter essa exigência de ter a bula, é uma coisa a mais aí para o consumidor, o que isso afeta? Olha, existem controvérsias. A manipulação ela tem uma característica própria, tem uma legislação própria, é trabalhado de forma diferente, com a relação paciente-farmácia, paciente-farmacêutico é diferente da farmácia de dispensação que não trabalha com manipulação. Todos os princípios ativos que uma farmácia de manipulação precisa adquirir para produzir o medicamento manipulado, eles automaticamente só podem ser adquiridos se forem regulamentados e aprovados pela Anvisa. Então, isso já é um primeiro passo. Com essa nova legislação, obrigatoriamente, todos os produtos manipulados deverão serem submetidos a testes de farmacocinética, de farmacodinâmica, de toxicologia, o que acarretaria uma coisa complexa. O paciente não ia conseguir pegar o seu medicamento manipulado no dia seguinte ou no mesmo dia. Isso poderia levar 2 ou 3 meses, dependendo de quem faria o teste, né, de cinética e de dinâmica. E, por outro lado, esse medicamento também teria um preço acrescido. Mas, analisando de uma outra forma, seria interessante que os manipulados contivessem alguns alertas, como os medicamentos industrializados contêm. Então, a gente fica aí entre um e outro. Esses alertas seriam manter fora do alcance de crianças, nunca se medicar sem o médico ficar sabendo? Isso. E quais os cuidados que você tem que fazer no caso de uma intoxicação, não utilizar o medicamento vencido. Então, são alguns alertas que alguns medicamentos manipulados têm, mas não é padrão, não são todos que têm. O que me preocupa, e o que nos preocupa, não só a mim, como farmacêutica, mas eu acho que a classe como um todo, é que a manipulação cresceu muito no país. E tem demonstrado, tem realizado um trabalho muito bom dessa relação farmácia-paciente, né, farmacêutico-orientação. Eu acho que perderíamos isso. Por outro lado, poderíamos nos adaptar, poderíamos melhorar o nosso trabalho. O Paraná, hoje, ele tem em torno de 400 farmácias de manipulação. Nossa. Então, seriam 400 estabelecimentos que teriam um prazo mínimo, que eu acho que o prazo que a legislação permite não é suficiente para. Teriam que mudar todas as rotinas, todos os protocolos. Nós não temos laboratórios que fazem pesquisa de farmacocinética e farmacodinâmica suficiente para. Né? Então, íamos perder trabalho. No Paraná não são todos, são poucas as indústrias, poucos os laboratórios que fazem esses testes. E o que eu acho mais grave, ia encarecer ainda mais o medicamento. Pois é, Irineia, você até falou do tempo, né, que isso que vai demorar mais agora com essas pesquisas que vão ter que ser realizadas. E assim, a gente pensa em medicamento de manipulação, a gente não imagina que a pessoa necessita com urgência disso. Mas, como você mesmo falou, isso está mudando, né, a relação do consumidor. Então, como que fica isso? Às vezes o consumidor precisa de um medicamento com urgência, né, para algum tratamento que ele precisa fazer urgente. Então, daí como que fica aí essa relação nesse sentido? Essa é a grande pergunta. Né? Eu espero que essa comissão, né, formada e gerenciada aí pela Vigilância Paranaense defina isso, ou pelo menos tente trabalhar em cima de não prejudicar mais o paciente. E eu acho que o avanço da farmácia de manipulação nos últimos 10 anos foi excelente. Nós crescemos muito, a população tem utilizado muito medicamento manipulado e com resultados iguais. Eu não vejo diferença, né, nesses resultados. Desde que a sua farmácia seja uma farmácia confiável,
que você conheça o farmacêutico, o procedimento, a rotina. E a legislação hoje da farmácia de manipulação, ela é muito mais severa. Uhum. Ela exige protocolos operacionais, ela exige cuidados. E, mais severa mesmo que da indústria farmacêutica? Não digo mais severa, muito próxima, mas a indústria produz em alto escalão. Sim. E a farmácia de manipulação produz para você. Eu acho que seria um medicamento teu, individualizado. Eu não estou dizendo que não existam outros medicamentos que não individualizados. Né? Existem algumas formulações que são gerais, mas 90% do medicamento de uma farmácia de manipulação ele é teu. Ele é do paciente. E eu acho que essa é a grande vantagem. Uma outra preocupação que a gente também observa é o Paraná é um estado que regulamenta bem, que trabalha bem, que fiscaliza bem, que orienta bem. Mas e os outros? Como estão os outros estados? Inclusive, essa legislação é a primeira, né, que surgiu no Brasil, foi aqui no Paraná, Isso, né? foi proposta de uma deputada estadual do Partido Verde e agora deputada federal, que levou a legislação a nível nacional. Mas é bastante complicado, porque nós temos estados que têm essa cobrança e estados que não têm. Então, o sul e sudeste do Brasil é uma região que trabalha muito bem isso. Agora, nós sabemos que temos estados no norte e nordeste que não conseguem fazer isso. Eu não sei se é por vontade política, não sei te explicar. Se é por falta de vontade profissional, dos profissionais envolvidos, mas é bastante complexo. Mas a gente vê até que tem, nos últimos anos, Irineia, o setor farmacêutico tem passado por uma mudança nas legislações mesmo, né? Inclusive nas próprias farmácias teve aquela lei de não poder mais ficar os produtos, né, fora do balcão, Sim. né? Então, tudo isso assim representa uma certa preocupação né, com o consumidor, com a saúde do consumidor, mas que ao mesmo tempo pode acarretar ainda, como esse caso, né, numa faca de dois gumes, né? E na realidade eu entendo que a farmácia, independente de ser dispensação ou manipulação, ela é um local de saúde, é onde você precisa trabalhar a saúde e não um comércio normal, comum igual a qualquer outro. Então eu acho que talvez nós devêssemos olhar por esse ângulo, de que ali é um estabelecimento de saúde, assim como outros estabelecimentos de saúde, e que temos regulamentações próprias, né, que temos normas próprias. Então, por que não cobrarmos essas normas para quem não está se adequando? Isso me preocupa muito, porque quando a gente fala em saúde, apesar de que o Brasil tem se desenvolvido muito nessa área de saúde, de medicamentos, de fitoterápicos, é uma área que tem crescido bastante, mas parece ainda que as pessoas, às vezes, brincam com a saúde da população. E eu sempre costumo dizer que quando você tem uma reação adversa, que ela é 1%, esse 1% é pequeno se não for dentro da sua casa. Então, talvez os nossos homens da política, talvez os nossos senhores e senhoras envolvidos aí na legislação desse país que tenha voz, pensassem um pouco nesse sentido. Que eu acho que talvez seja isso que esteja faltando. Com certeza. Tentar trabalhar de forma que um nicho como a manipulação, que cresceu, continue crescendo, mas que melhore em alguns aspectos. E quer a gente queira, quer não, manipulação é diferente de dispensação. O medicamento manipulado, ele deve ser tratado de uma forma diferente. Com certeza. Bom, Irineia, então a gente espera mesmo que essa comitiva, né, faça uma avaliação de todos esses fatores e que o melhor venha acontecer para a farmácia de manipulação. Eu acredito que sim, porque nessa comissão temos vários farmacêuticos, inclusive coordenadores de curso, temos farmacêuticos com mestrado e doutorado na área, temos a Associação de Farmácias magistrais de manipulação. Então, eu acredito bastante nessa comissão, que ela vai trabalhar com essa regulamentação, mas de uma forma a enxergar principalmente o paciente. Que eu acho que, às vezes, muita lei é aprovada no país sem enxergar o paciente, sem pensar no paciente. Então, tem os dois lados. Eu entendo que é importante o paciente ter a informação, mas como ele vai ter essa informação?
Será que em uma farmácia de dispensação, onde eu tenho um medicamento industrializado, onde eu tenho uma bula, que muitas vezes tem erro, que a gente encontra, se você comparar de um laboratório para outro, tem diferenças e que às vezes tem erros. Será que todo paciente, ao receber esse medicamento, porque tem uma bula, ele é orientado? Como é a orientação? Ou será que, ao ler a bula, ele continua tomando o medicamento ou ele para de tomar o medicamento? Então, acho que são dúvidas, são questionamentos que a gente tem que fazer. E, mais importante ainda, o farmacêutico tem papel crucial nesse processo. Né? Ele não pode ser apenas um entregador de caixinha, ele não pode ser um receptor de pagamento. Ele tem que ser um profissional que orienta, que informa, que acompanha o paciente. Com certeza. E agora um belo exemplo de farmácia, né, que a gente está falando nesse assunto, é a Farmácia da Partilha, um projeto com certeza, da Unipar, é um projeto lindíssimo, do qual me orgulho muito. Parabenizo todo o pessoal envolvido, acho que professores, funcionários, farmacêuticos, alunos, a gente sente ali realmente o que é ser farmacêutico e o que é mais bonito. Você sente o prazer do paciente, você sente a satisfação do paciente. Ele sai dali realmente, olha, entendi. Mesmo a gratidão mesmo, né? Você vê o reconhecimento no local, né, Ireneia? Nossa, é um projeto maravilhoso, que assim, essa parceria com a igreja foi excelente. A gente tem esse projeto não só na unidade de Umuarama, a gente tem em outras unidades, onde a gente oferta o curso de farmácia. E assim, todas as unidades, a resposta da população é maravilhosa. Com certeza. E eles ganharam, na verdade, receberam uma homenagem internacional, né, Isso. Ireneia? Primeiro a nível nacional e agora internacional. E que para a gente é gratificante, é bonito e mostra que você pode fazer diferente. Fazer a diferença. Exatamente. Com certeza.